Que a paz seja convosco. É com uma imensa alegria que estamos aqui na nossa terceira aula do livro de Atos. Nós tivemos a introdução, tivemos a primeira aula que foi o capítulo 1, que foi a ascensão de Jesus. Hoje nós vamos ver Atos capítulo 2. Eu convido você, antes de você assistir esta aula, que você possa pegar o livro de Atos capítulo 2 e ler ele inteirinho, todo o capítulo de Atos número 2, tá bom? Hoje nós vamos ver a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2 vai relatar a descida do Espírito Santo, onde Jesus havia dado uma ordem para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder e seja minhas testemunhas em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Vamos ver o surgimento da igreja após a descida do Espírito Santo. Vamos lá? Então, abra, pega papel, caneta para você poder anotar. Ou senão, você que está na aula, você que está matriculado na aula, você receberá em PDF esta lição, tá bom? Logo após eu compartilhar o vídeo da aula, eu vou estar colocando a apostila em PDF, onde relata lá tudo que nós estamos falando aqui na Atos capítulo 2, tá bom? O 50º dia após o sábado da semana da Páscoa, era considerado o dia de Pentecoste. Está registrado em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 13, e Levíticos, capítulo 23, do versículo 15 ao 16. Pentecoste era o nome que se dava a festas das semanas, também chamada de festa da colheita, ou ainda festa dos primeiros frutos. Está registrado no livro de Deuteronômios, capítulo 16, versículo de número 10. Na ocasião, os apóstolos estavam reunidos em um só lugar, quando de repente um vento muito forte encheu toda a casa. Este vento é a representação do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo poderoso, soberano, completamente livre. Em Atos 2, é o verdadeiro arrependimento. Após o derramamento do Espírito Santo, todos eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava, e todos os estrangeiros que ali estavam entendiam a sua própria língua. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 14 ao 21. A multidão ficou então completamente perplexa com o ocorrido. Mas havia alguns zombadores, sempre tem uns zombadores aqui que não acreditam na sua fé, mas continuam permanecendo, continuam perseverante no Senhor. Então os zombadores acusaram que o povo estava, que os apóstolos estavam todos embriagados. Neste momento, então, o apóstolo Pedro toma a palavra e explica o que está acontecendo. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. As promessas do derramamento, a promessa do derramamento do Espírito Santo, feito em Joel, capítulo 2, versículo 28, está lá registrado no livro de Joel, a qual Jesus Cristo nos ordenou que aguardasse e começou naquele dia. Então Pedro se levanta após ter sido cheio do Espírito Santo. Pedro então se levanta e começa a ministrar a palavra. Ele começa a pregar. Ele apresenta Jesus Cristo como o Messias, o prometido. Ele endossa seus argumentos, lembrando que todos os milagres, as maravilhas e os sinais que Deus operou por intermédio dele, está lá em Atos, capítulo 2, versículos 22 ao 36. Pedro expõe que a morte foi algo planejado por Deus, visto que nem a morte pôde detê-lo ao nosso Senhor Jesus, e a ressurreição não foi uma farsa, mas sim o resultado da glória de Deus. Isto, a ressurreição do Senhor Jesus não foi uma farsa, mas resultado da glória de Deus. E após a pregação do apóstolo Pedro, milhares de pessoas se perguntavam: irmãos, o que faremos? Simão expõe a necessidade, que havia necessário ter um arrependimento
arrependimento. Seria necessária uma confissão pública. Quando nós confessamos Jesus publicamente como único e suficiente Salvador e nos arrependemos, então surge o batismo. Então está lá em Atos capítulo 2, versículo 37 ao 41. Assim, naquele dia, cerca de 1.000 pessoas tomaram esta linda decisão de o batismo. E a forma que a igreja era sendo acrescentada, a igreja crescia. Traga memória, como foi o seu batismo? Você lembra? Quando você desceu às águas, quando você foi imergido às águas pelo batismo, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Oh, coisa mais maravilhosa! Foi uma das melhores decisões das nossas vidas, não é verdade? E a vida dos primeiros cristãos era marcada pela comunhão, tinha muita comunhão um com o outro, embora uma vida simples, mas era um estilo de vida onde todos tinham tudo em comum, e a mão e nada lhe faltava alguma coisa, e um ajudava o outro. Está em Atos capítulo 2, versículo 42 e 47. E a Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles não eram apenas ouvintes, mas sim praticantes. Consequência disso é que os sinais, prodígios e maravilhas eram manifestados através dos apóstolos, devido à poderosa presença de Deus entre eles. É o que falta muito para muitos de nós, né? Às vezes nós só ouvimos a palavra, mas deixamos de praticar. Podemos aprender com a igreja de Atos, não ser apenas ouvinte, mas praticar tudo aquilo que a palavra diz. Amém? Em Atos capítulo 2, é a descida do Espírito Santo. Em Atos 2:1, Lucas escreveu, eles estavam todos reunidos em um único lugar. Pode ser que eles estivessem nas imediações próximo ao santuário, mas não. Contudo, o lugar é chamado de uma casa, Atos 2, capítulo 2, uma designação incerta para o templo. Ainda que possa ser escrito como uma casa, deveria estar próximo ao templo. As referências, o vento e fogo são significativas. A palavra para o Espírito é traduzida como vento aqui. Os barulhos, como o poder de um vento intenso, vindo do céu, aponta para as autoridades do Espírito Santo e a completude da sua presença, enquanto as línguas de fogo relatam a glória de Deus. Diversas vezes no Antigo Testamento, Deus se revelou por meio de chamas, como vemos na sarça ardente lá em Moisés, Êxodo capítulo 3, lembra? Onde Deus se apresenta diante, Moisés se apresenta diante de Deus e via a sarça ardendo, a sarça pegando fogo, e ela não era consumida. O selo do Espírito Santo é distinto do batismo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo acontece uma vez no cristão, na hora da conversão, como vemos em Atos capítulo 11, versículo 15 e 16, e Romanos capítulo 6, versos 3. Já o batismo do Espírito Santo pode acontecer não somente na conversão, mas em diversas ocasiões após a conversão. Atos capítulo 4, versos 8 ao 31. Uma das comprovações do batismo no Espírito Santo era o que eles falavam em outras línguas, a presença das línguas, e aí surgiu o nascimento da igreja. Foi no Pentecoste, em Atos, capítulo 2, que as igrejas então passou a viver. Foi em Atos, capítulo 2, que começou a surgir a igreja. Olha que história linda, né? A igreja só começou a surgir quando eles foram revestidos do Espírito Santo. Eu já quero abrir um parênteses aqui para nós. Não faça nada sem antes você ser revestido do poder do Espírito Santo. Tenha desejo ardente no seu coração que você seja cheio do Espírito Santo, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós podemos falar, como Paulo falou, não sou mais nós quem vivemos, mas Cristo, Ele vive em nós. Eles ficaram perplexos ao escutar que os judeus da Galileia falando nas línguas do povo que a cercavam no mar Mediterrâneo. O que precisamos entender é se somente os 12 falaram as línguas ou todos os 120. Diversos elementos apoiam e que a ideia de que somente os 12 estariam incluídos neste episódio, mas apenas uns estudos. O assunto que as testemunhas discutiram em todas estas línguas foram a maravilha de Deus. Parece que estavam
louvando e adorando a Deus. Suas palavras não eram de lamentações, também não era o evangelho incapaz de esclarecer este milagre. Os judeus incrédulos ficaram tão perplexos e alguns começaram a zombar e dizer: eles beberam vinho demais. Tá vendo? Desde aquela época, os incrédulos, as pessoas que não confiam em Deus, as pessoas que não queriam mudança de vida, zombaram da fé, zombaram dos apóstolos. Mas Pedro se levantou com ousadia e disse: não estamos embriagados, estamos cheios do Espírito Santo, porque nós elegemos verdadeiramente Jesus como nosso Senhor. Porque quando você elege Jesus como Senhor da sua vida, ninguém tira você do propósito e do centro de viver a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para nós vivermos sempre o centro da vontade de Deus. Estamos chegando ao término desta aula e eu quero dizer algo para você ao término desta aula, que você possa, através desse estudo, depois que acabar de estudar, curvar a sua cabeça, buscar o Senhor no segredo e falar: Deus, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, fala: Deus, eu necessito do batismo do Espírito Santo, porque eu quero, como Paulo disse, não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Que eu seja cheio do Espírito Santo, para que eu possa dizer: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que você possa estar desejoso a ser batizado pelo Espírito Santo, porque a promessa do Espírito Santo não só foi para a igreja de Atos, a promessa do Espírito Santo é para mim, é para você, é para nós. E que nós possamos estar sempre desejosos a viver o propósito e ser sempre cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por este período que ficamos aqui para aprender sobre um pouco mais da igreja de Atos, meu Pai, onde tudo começou o Evangelho, onde o Evangelho começou a expandir através da igreja de Atos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio, de podermos estar passando aquilo pouquinho que eu sei, Senhor. Eu posso estar passando pelos meus irmãos, pelos alunos da escola de Atos, meu Pai. Vem com a tua graça, com o teu poder, e que todos nós possamos cada dia mais estar desejosos em aprender um pouco mais da tua palavra. Que possamos estar desejosos a aprender a cada dia mais da sua palavra. E possamos estar desejosos, Senhor, se aqueles que ainda não são, ser batizado pelo Espírito Santo. Possamos viver em graça. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Então eu te desejo paz e prosperidade. E que o Mestre Jesus seja o seu foco, juntamente com toda a sua família. Lembre-se, se você não é batizado no Espírito Santo, deseje ardentemente o batismo do Espírito Santo. Tchau, tchau!